Quando João ele vê a besta de Apocalipse, João vê que ela tem 7 cabeças. E nas suas cabeças está cheio de nome de blasfêmia. Está Apocalipse 13, ali no verso 1. No verso 6, ali João ele vê que a besta tem uma boca, que ela blasfema de Deus. Ele fala que ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, contra o seu tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Essa besta, durante todos os séculos, muitos intérpretes da profecia consideram que essa besta significa o sistema papal. Mas como que o sistema papal iria blasfemar de Deus, blasfemar do tabernáculo que existe no céu? Quando fala tabernáculo, a gente lembra do santuário que Moisés edificou no deserto. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso 8, está escrito: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo ou um santuário para que Deus habitasse no meio do povo. E naquele santuário, era ali que havia o perdão dos pecados, o ritual do sacrifício, que consistia em perdoar os pecados do povo. Então essa era a função do santuário. Porém, no livro de Hebreus, ali fala que existe um santuário nos céus. E depois da morte de Jesus, ele ressuscitou e sentou à direita do Pai no seu santuário, no santuário celestial, construído por Deus e não pelo homem. E é desse santuário que a besta blasfêmia contra o santuário celestial. Mas o que vem a ser blasfêmia? Segundo a palavra de Deus, blasfêmia é quando uma pessoa ela se coloca no lugar de Deus e ela tem a pretensão de perdoar pecado. Isso é escrito ali no livro de João, no capítulo 10, no verso 33. Ali Jesus é acusado de blasfêmia, porque Jesus se coloca no lugar de Deus. É claro que essa acusação é falsa, porque Jesus realmente é Deus. Porém, no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17, quando Jesus ele cura aquele paralítico, ele fala para o paralítico que os seus pecados estão perdoados. Novamente, Jesus é acusado de blasfêmia. Nesse caso, mais uma acusação falsa. Porque Jesus ele tem essa autoridade de perdoar pecados. Quando fala que a besta ela blasfema de Deus, ou sendo a besta o sistema papal, é porque o sistema papal ele considera como tendo direito de perdoar pecado. Então é o único poder religioso na Terra que tem um homem que lhe foi dado autoridade, é claro que não por Deus, mas ele se considera ter essa autoridade de perdoar pecado. Ali no livro de 2 Tessalonicenses, ali no capítulo 2, fala de um homem que se sentará no trono de Deus, para que ele sentará no santuário de Deus, querendo ser Deus. E é claro que esse homem, sem dúvida nenhuma, faz parte do sistema papal, porque ele considera como sendo Deus, porque ele faz uma intercessão entre Deus e a humanidade. Então, ele é considerado sumo pontífice. Então, esses atributos é dado somente a Deus, somente a Jesus. Somente Jesus tem essa autoridade. Então, é nesse caso que a besta blasfema do santuário de Deus. É nesse caso que o papado ele blasfema de Deus. Quando esse homem se julga tendo autoridade de perdoar pecado. E se considera também um intercessor entre Deus e a humanidade. Outra forma de blasfêmia também, porque nesse sistema é colocado outro intercessor no lugar de Cristo. Nesse caso é Maria. Então Maria é muito mais lembrada nesse sistema do que o próprio Jesus. Então a forma também de blasfemar do santuário de Deus, já que o santuário tinha essa função de perdoar pecado. Até mesmo o santuário celestial, porque é do santuário celestial que Jesus intercede pela humanidade. A gente percebe também que os discípulos, eles nunca tiveram essa pretensão de perdoar pecado.
Por esse sistema, o apóstolo Pedro seria o primeiro Papa. Porém, o apóstolo Pedro nunca teve essa pretensão. O apóstolo Pedro nunca disse que os seus pecados estão perdoados. Tudo que o apóstolo Pedro fazia e os demais apóstolos era em nome de Jesus. Inclusive ali no livro de Atos, quando o apóstolo Pedro ele foi chamado para pregar para Cornélio, quando o apóstolo chegou na casa de Cornélio, Cornélio ajoelhou nos pés do apóstolo Pedro. Porém, o apóstolo Pedro levantou imediatamente Cornélio e disse que eu sou homem como você mesmo. Então, naquele momento, o apóstolo Pedro não se colocou no lugar de Deus, não aceitou adoração. Então, o ser humano, ele não pode perdoar pecado. Então, é nesse caso que a besta ela blasfema do nome de Deus. Então, nesse caso, fica bem claro que a besta do Apocalipse 13, ali no verso 1, sem dúvida, é o sistema papal.